Irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus aos irmãos da Igreja Metodista do Monte Alegre. É um prazer estar com vocês novamente nesse tempo precioso, o qual nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Um abraço aí à pastora Cristina, ao pastor Jorge, aos irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja sustentando vocês, gerando a cada dia a confiança que nós servimos um Deus de perto, um Deus que cuida, um Deus que sustenta, um Deus que tem todo um processo a fazer nesse tempo de pandemia sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês nesse tempo, uma palavra direcionada à família, né? E eu queria compartilhar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, alguns versículos aqui da palavra de Deus. Lucas capítulo 8, eu queria ler o versículo 40 e o 41, que diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, se prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Querido, em tempos difíceis, em tempos de notícias ruins, em tempos de situações complicadas que nós atravessamos, principalmente como família, esse texto ele mostra alguns posicionamentos bem interessantes. Primeiro, sendo Jairo, um homem importante, chefe da sinagoga, onde ele poderia buscar recurso em tantos lugares, onde ele poderia estar usufruindo do seu cargo, da sua situação financeira, mas ele decide ir no lugar certo. Nós estamos vivendo um tempo onde as nossas famílias elas têm sido direcionadas a um bombardeio de informações. E esse bombardeio de informações ele tem trago alguns prejuízos. E esses prejuízos têm somatizado na família, na igreja. E esse texto ele nos mostra que quando Jairo procura ao Senhor, já estava ali uma multidão esperando o Senhor. Olha que coisa interessante. A multidão, quando estava próxima de Jesus, é porque as pessoas estavam esperando alguma coisa acontecer, alguma necessidade ser suprida. Então, assim, na vida de Jairo chega e prostrou-se a Jesus. Aqui que está o segredo da multidão, de nós estarmos no meio da multidão, mas nós estarmos prostrados aos pés de Jesus. Quando nós estamos prostrados, dá um sentido de rendição, dá um sentido de totalidade, dá um sentido de dependência. E tudo isso foi demonstrado através desse homem cheio de recursos, cheio de situações que aparentemente poderiam ser resolvidas de uma outra forma, mas ele decide se prostrar aos pés de Jesus. E quando ele se prostra, ele suplicou, ele não só pediu, ele suplicou ao Senhor. Suplicou que Jesus fosse até a sua casa. Querido, quando Jesus ele está num ambiente, é impossível que a glória de Deus não aconteça. Jesus, quando ele entra no ambiente, é para mudar um ambiente.
Essa transformação, ela acontece através de uma situação bem típica da parte de Jesus. Porque Jesus, quando ele olha para um ambiente, ele sempre deseja que esse ambiente seja transformado. Jesus deseja que o ambiente onde ele percorre, ele possa sofrer mudanças. Querido, nós estamos vivendo esse tempo onde temos sofrido principalmente mudança no âmbito familiar. Deus tem reservado esse tempo, um tempo onde nós estamos dedicando mais as nossas conversas à mesa, dividindo mais ao pão. A nossa ajuda tem sido de uma forma mais intensa um ao outro, nos nossos afazeres. As nossas conversas, os nossos diálogos têm sido mais colocado francamente, abertamente, um tempo de busca, de oração, de compreensão, de alinhamento, de conserto. Tudo isso tem acontecido. Então, o tempo da pandemia, ele tem proporcionado situações muito favoráveis para a Igreja do Senhor. Parece ser uma utopia nós pensarmos que num tempo de pandemia, onde todas as coisas estão soprando para um caos, Deus ele permite a pandemia para alinhar o coração da igreja e principalmente da família. E é interessante que nesse texto, Jesus ele começa a percorrer com Jairo em direção à sua casa, e nessa caminhada ele é parado por uma outra multidão que estava ali apertando ele, e uma mulher, justamente uma mulher com um fluxo de sangue, uma mulher que estava com um processo muito difícil na sua vida, toca na orla, né, nas vestes de Jesus, e Jesus para e manifesta uma ação sobrenatural sobre a vida daquela mulher, sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue. E eu fiquei olhando para esse texto e fiquei pensando assim, Jesus a caminho da nossa casa, e Jesus ele se incomoda com algumas coisas que aparecem no decorrer da sua jornada. Então, assim, parece que quando Jesus está indo em direção da nossa casa, sempre aparecem alguns imprevistos. Querido, não é imprevisto, são propósitos. Nós não andamos em cima de imprevisto, nós andamos debaixo de propósitos de Deus. Nós precisamos compreender, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e Deus ama a sua família, Deus ama a minha família, Deus ama a cada um de nós. E assim, e quando Jesus para, e o coração de Jairo, eu imagino nessa hora, sabendo que a sua filha está numa fase muito difícil, com uma enfermidade muito grave, e Jesus ainda para, vamos dizer assim, gastar tempo com uma outra pessoa enferma. Mas como eu falei com vocês, é o propósito, é o investimento de Jesus na vida dessa mulher. E Jairo começa ali já a provar os milagres. Jesus já começa a mostrar a Jairo o que estava esperando ele na sua casa. E a palavra, a partir do versículo 49, vem uma má notícia. Querido, falava ainda quando veio uma pessoa da sua casa, do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Olha que notícia, notícia totalmente triste, uma notícia a qual ele não estava esperando, uma notícia que surpreendeu ele, uma notícia que trouxe aperto no seu coração, tristeza ao seu coração. Mas quando Jesus está conosco nos momentos tristes, há sempre uma resposta, há sempre uma direção de Jesus para a nossa vida. Então, ele quando recebe essa notícia triste,
Jesus olha para ele e imediatamente ele diz: não temas, crê somente, ela será salva. Olha que coisa fantástica. Jesus, ele falando sobre salvação, dá o sentido aqui da palavra que ela seria alcançada para estar com ele. Mas a salvação era algo mais surpreendente sobre o coração de Jairo. Jesus é um Deus que ele promove coisas surpreendentes para a nossa vida e para a nossa família. Talvez na sua família, nesse tempo de pandemia, você tenha sofrido alguns danos ou algumas notícias ruins que às vezes soam sobre o seu ouvido como se é o ponto final. Querido, em nome de Jesus, nessa noite eu quero dizer para você que Deus não tem ponto final na nossa história, nem na nossa família. Deus tem parágrafos, porque a história continua. Deus continua escrevendo a história da nossa família. Deus continuou escrevendo a história da família de Jairo. E que Deus deseja falar com você nesse dia, que Ele continua, Ele não perdeu o controle da sua família. Ele continua com poder, com glória, com graça sobre a tua família. Crer somente, crer na situação. Ah, pastor, está difícil. Estava difícil também para a vida de Jairo, estava difícil para a sua família, estava difícil para os seus vizinhos, estava difícil para os seus familiares. Mas quando Jesus entrou naquela casa, ele mudou todo o cenário. E eu creio que nesse tempo, Jesus está entrando na tua casa para mudar o cenário da vida dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Não limite aquilo que Deus deseja fazer. Não coloque as impossibilidades de Deus, porque Deus não trabalha dentro de impossibilidades. Deus trabalha dentro das possibilidades. E sempre possibilidades de Deus são possibilidades sobrenaturais. E aqui ele vai falando isso. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu entrar. Outra coisa que me chamou a atenção, Jesus, ele olha aquele cenário e ele vê que aquelas pessoas que estavam ali não acreditariam, aquelas pessoas não estavam dispostas a entender todo o propósito qual ele estava ali. Querido, às vezes, o que está acontecendo na nossa vida como dificuldade familiar é para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. O nome de Deus será exaltado sempre nos momentos difíceis das nossas vidas. E aqui ele fala justamente isso, ele permite que só entra com ele quem? Pedro, João, Tiago, e assim, e o pai e a mãe. E o pai e a mãe, somente eles que poderiam entrar. O pai e a mãe por ver o milagre, e Pedro, João e Tiago, que estavam já acostumados ao mover sobrenatural de Deus. E olhando para esse texto, ele permitiu somente que o pai, além dos discípulos, só o pai e a mãe entrassem no ambiente. No ambiente do milagre, das coisas sobrenaturais, Jesus, eles chamam aqueles que acreditam. Os sinais são para aqueles que creem. Por isso que Jesus chega num ambiente totalmente triste, porque o versículo posterior ele vai falar sobre isso, 52, ele vai falar que todos estavam chorando ali, pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Olha só como o ambiente é mudado. Como o ambiente da incredulidade, ele é mudado através de uma resposta de Jesus. Ele fala que a menina está ali dormindo e o pessoal começa o quê? A rir.
eles começam a não entender esse propósito. Por isso que Jesus, ele sabia, ao sondar, ao ver o coração daquele povo, que eles não conseguiriam entender as coisas sobrenaturais. Querido, é o tempo de nós vivermos as coisas sobrenaturais. Deus está movendo uma ação sobrenatural sobre a igreja brasileira, sobre a igreja mundial, sobre a família. Deus nos trouxe agora para dentro da nossa casa, para que nós possamos, através da palavra de Deus, sermos esses propagadores, através das mídias, através das redes sociais. Deus deseja usar a sua vida como um mecanismo vivo. Deus deseja tratar a tua vida. Deus deseja alinhar o teu coração. Deus deseja remover coisas que estão dentro do teu coração que precisam ser removidas. E que no decorrer do nosso tempo a gente vai passando e vamos empurrando isso com a barriga. E agora, nesse tempo de pandemia, é um tempo que Deus pisou o pé na bola e parou o jogo e falou assim: vamos agora arrumar esse negócio aqui, vamos arrumar a casa. E Jesus olha aqui, e quando ele entra naquele ambiente, um ambiente totalmente impróprio, um ambiente de morte, de choro, de riso, e passou a ser uma gozação, quando Jesus fala que aquela menina iria viver novamente. Talvez as pessoas que te cercam olham para o ambiente ou o cenário da nossa família, ou as dificuldades que nós enfrentamos, ela não entende o tamanho e a dimensão do Deus que nós servimos. Deus, ele tem coisas sobrenaturais para mover dentro da sua casa, no ambiente onde as coisas que aparentemente estão mortas, Deus deseja ressuscitar. Eu creio em nome de Jesus que será um tempo de Deus ressuscitar valores, ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, ressuscitar saúde, ressuscitar aquilo que está faltando dentro da sua casa. Deus é um Deus que move coisas sobrenaturais ao seu favor, e nesse tempo Ele vai fazer isso sobre a sua casa. O que basta a você é justamente estar com o teu coração alinhado, como Pedro, Tiago e João, de acreditar que aonde Jesus ele entra é para mudar a situação, é para ressuscitar o ambiente. E Jesus, quando entra na nossa casa, ele deseja ressuscitar o ambiente da nossa casa, ele deseja ressuscitar o ambiente da nossa família, ele deseja fazer coisas novas. Eu creio que Deus irá fazer coisas novas sobre a sua vida, sobre a sua família nesse tempo, em nome de Jesus. Não é a pandemia que te parou, não é essa situação difícil. Talvez a igreja está fechada, o templo está fechado, mas os céus estão abertos ao teu favor. O poder de Deus está aberto ao teu favor. A ação sobrenatural de Deus está aberta ao seu favor e à sua família. Então é esse tempo que Jesus toma ela pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. Querido, a voz do Senhor, ela é poderosa, ela é cheia de majestade. A voz do Senhor, ela tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto. E a voz do Senhor, ela deseja impactar as nossas vidas para que possamos impactar outras vidas. Jesus lança em alta voz, falando: menina, levanta-te. E no versículo posterior fala: voltou-lhe o espírito imediatamente. Querido, o poder da voz de Jesus, ele é imediato. Por isso que Jesus deseja ressuscitar situações na nossa família, para que nós possamos ser esses portadores de boas novas. Aonde o mundo hoje vive uma tensão de morte, nós vivemos uma tensão de vida.
porque a vida de Jesus está sobre cada um de nós, sobre a igreja, e a igreja não é esse espaço físico, não é esse espaço de paredes, é um espaço aberto a qual nós estamos vivenciando. Como o pastor falou esses dias, eu ouvi uma igreja de perna, a igreja está em movimento, a igreja está agindo, e como família, Deus deseja usar a sua família dessa maneira sobrenatural. Nós cremos nisso nesse tempo, e cremos também que quando Jesus falou isso, os seus pais ficaram maravilhados. Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida, e através da sua vida, primeiro você vai ficar maravilhado com as coisas que Deus vai agir dentro da sua casa, para que você possa ver o poder de Deus agindo também na casa de outras pessoas. E é essa oração que eu desejo fazer pela sua vida, pela sua família. Que Deus venha mover ações sobrenaturais dentro da sua casa, a partir da sua casa, a partir dos locais que você aparentemente parecia local totalmente impróprios. A sua mesa de jantar, a sua mesa onde você se reunia com a sua família, a nossa mesa continua no mesmo lugar, nós nos reunimos para as nossas alimentações, mas se tornou agora um local também onde pode se liberar vida, o poder da palavra, aonde nós podemos lançar como um arco e flecha a palavra do Senhor e atingir alvo, porque o propósito do arqueiro, quando lança a flecha, é atingir alvo, e quando nós profetizamos, nós também, o objetivo de Deus é atingir alvos. E Deus deseja atingir alvos nesse tempo, na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor que esse tempo seja um tempo rema, um tempo sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, sobre a família dos teus filhos, sobre a igreja metodista, Senhor. Ó Deus, no Monte Alegre, que o Senhor esteja cada dia operando coisas sobrenaturais através da vida deles, que seja um tempo de alinhamento dessas famílias, dos seus corações, da compreensão desse tempo, da estação desse tempo, a estação correta de nós pregarmos e vivenciarmos o sobrenatural de Deus. A palavra está liberada, Senhor. Usa eles como mecanismo, que eles compreendam que os céus estão abertos, coisas sobrenaturais estão, ó Deus, recaindo sobre a vida deles, ó Deus, para que possam atingir, ó Deus, outras vidas como flecha na mão do arqueiro, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos isso ao Senhor e nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus lhe guarde, Deus te sustente em graça, que vocês possam continuar sendo uma bênção aí na cidade de Ribeirão Preto, que vocês possam continuar sendo essa voz que tantas pessoas necessitam nesse tempo. Deus abençoe, um forte abraço, fiquem na paz.